Pessoal, olha só. Vou usar esses minutinhos finais que eu tenho, eu defini com vocês fluxo de calor, que é uma ideia bem intuitiva, quantidade de calor dividido pelo tempo, e quero mostrar para vocês a equação que permite calcular o fluxo de calor em uma condução. Aí eu peguei uma situação bem genérica, que eu peguei uma barra com comprimento L, sendo que esta face aqui tem temperatura T1, que é maior que a temperatura da outra face T2. Como o calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, os átomos daqui estão vibrando mais, os de lá vibrando menos. E aí essa vibração vai contaminando os átomos e vai transmitindo o calor, então, da face mais aquecida para a face menos aquecida. Isso, tem ΔT e tem L na jogada. Legal, ó. Bacana o que tu falou. ΔT por L. Eu concordo com esse início que tu sugeriu. Porque quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. Então realmente o ΔTzão tem que vir na parte de cima da fórmula. Assim, quanto maior for esse número, maior o resultado. E intuitivamente, quanto maior for a barra, mais difícil vai ser para o calor atravessá-la toda, não é isso? Ou seja, o fluxo de calor é inversamente proporcional ao comprimento. Então o L lá embaixo, show de bola, adorei. E a área, pessoal, o que tu acha? Quanto maior a área dessa barra, vai passar mais ou menos calor? É só tu imaginar. Parede quente e parede fria. Se eu conecto uma barra só de um lado ao outro, vai ter só aquela barra para transmitir calor. Se eu boto uma outra do lado, o dobro de área, não geraria o dobro de transferência de calor? Sim. Então a área é diretamente proporcional ao fluxo de calor, por isso que vai na parte de cima. Quanto maior o valor da área da seção transversal, isso aqui chama-se área da seção transversal. Vamos colocar o nome total ali, completo. Área da seção transversal. Sempre que tu pega algo e corta ele, olha de lado, estás olhando a área da seção transversal. Então cortei a minha barra ao meio e estou olhando esse corte dessa maneira. Isto é a área da seção transversal. Só que vem cá, uma barra feita de alumínio, de cobre, de isopor e de bosta de vaca, é tudo igual? Não. Não, o material interfere no fenômeno. E aí, fazendo vários estudos com diferentes materiais, ficou definido o K, o coeficiente de condutibilidade térmica. Esse K é a característica do material. E essa aqui, então, é a fórmula que nos permite calcular o fluxo de calor por condução. Ou seja, eu tenho que te fornecer tudo, cara. Tenho que te fornecer o K do material, a área, ou então as dimensões para tu fazer lado vezes lado e calcular a área, o comprimento, a distância entre a face quente e a face fria, certo? E ainda as temperaturas de uma face e da outra para poder calcular o ΔT. Cuidado, hein? Não vai confundir isto com isto. Aquilo ali é variação de... Isso. As duas são final menos inicial. Mas essa aqui é variação de quê? Temperatura. Isso, variação de temperatura. E o outro? De tempo. Isso. Perigosíssimo isso, hein? Mas na questão da condução vai dar material, Exatamente. É muito comum a galera ficar nervosa. Ah, professor, qual fórmula eu vou usar? Essa pergunta não se aplica, gente. Me perdoa, tá? Essa pergunta não existe. Qual fórmula eu vou usar? Isso não existe, essa pergunta. Porque depende da interpretação de texto do cara. Se o cara não for semi-analfabeto, ele não erra. Então, se na questão falar em quantidade de calor e tempo, tu usa a fórmula que tem quantidade de calor e tempo. Se a questão falar de coeficiente de condutibilidade térmica, área, variação de temperatura e comprimento, tu usa outra. Tá entendendo? É por isso que essa fórmula, essa pergunta é uma pergunta absurda que tu nunca deve fazer com o professor. Certo? Professor, qual fórmula eu vou? Olha para as letrinhas, cara. A fórmula que couber, tu usa. Certo? Então, é só estar tranquilo e ser um leitor razoável. Não precisa nem ser, né, um leitor de filosofia. Um leitor normal de jornal já funciona. Certo? Galerinha, olha só. Porque tu sabe que eu sempre gostei de ler, né, cara? E aí chegou uma hora na minha vida que eu pensei, agora eu sei ler. Agora eu interpreto qualquer coisa. Aí eu comecei a ler o discurso do método do René Descartes, né? E eu vi que eu não entendia porra nenhuma de interpretação de texto ainda. Aí eu vi que eu era apenas um feto em interpretação de texto. E digo mais, mesmo hoje na vida adulta, tendo lido bastante coisa, inclusive filosofia um pouco mais pesada, se tu pega um livro técnico de filosofia, tu não entende nada. Eu não entendo nada.
Porque é muito mais pesado. O raciocínio começa e 2 capítulos depois o raciocínio continua. Não, se tu não passou anos da tua vida lendo os maiores pensadores e entendendo o pensamento humano, tu não lê um livro de filosofia profunda. Então é importante para quem gosta de ler, né, e pretende desenvolver a sua capacidade de leitura, de repente uma faculdade de filosofia abre a mente do sujeito de um tanto que é difícil de acompanhar depois. É um sonho meu. O dia que eu me aposentar, provavelmente eu vou fazer uma faculdade de filosofia e voltar a estudar todos os pensadores, os grandes pensadores do mundo, certo? E engrandecedora seria essa experiência. Galerinha, tudo bem para vocês as grandezas ali intuitivamente? Né? O amigo até intuiu ali, começou intuindo lá. Legal o cara poder fazer essa intuição e compreender, pô, essa fórmula faz sentido. Para ninguém se magoar comigo na faculdade, eu vou contar uma outra história. O calor vai fluir daqui pra cá, né? Sim. E quando eu faço delta, eu faço o quê? Então olha só que loucura, ia ser T2 menos T1, e se eu faço o menor menos o maior, dá um número negativo. Para evitar essa história da negativo, na faculdade eles gostam de botar um menos aqui na frente, ó. Então, se de repente tu for fazer uma faculdade um pouco mais técnica, a fórmula vai ter um menos ali, ó. E aquele menos é só para quando tu fizer final menos inicial, dar um resultado positivo, certo? Ou seja, para fazer o fluxo de calor aqui, no lugar do ΔT, é mais confortável fazer temperatura maior, menos temperatura menor, para ficar positivo a resposta. Até porque tu sabe que o calor flui do... Isso, exatamente. Então, por motivos de compreensão vetorial da grandeza, na faculdade aparece o menos. Mas no ensino médio eu nunca vi aparecer o menos. Geralmente aparece a fórmula só assim, certo? Então, para de repente, pô, narigudo, feioso, não me falou do menos, só para ninguém se magoar no futuro, lá na engenharia vai aparecer o menos. Aqui no ensino médio, como é uma aproximaçãozinha, não vai ter o menos. Agora sim que a gente falou da parte teórica e também da parte de cálculo de um dos processos de transmissão de calor, tu vai poder te divertir na tua tarefa fazendo, deixa eu ver o quê? Olha que coisa bonita. Será que não tem nenhuma continha? Oh, o cara falou, não, uma continha, eu achei. Não, pior que não tem, cara. É tudo teórico, ó. Bah. Arrisca assim então de tarefa, vou selecionar algumas bem simplesinhas. Se bobear, tu começa agora, né? Leva bem pouca coisa pra casa. Bateu? Nossa, caralho. Página 16 dá pro cara fazer. Página 18. Pô, o vídeo já fez a tarefa. Página 20. Parabéns, galera. Página 20. E já que não tem nenhum cálculo, eu vou caçar um cálculo aqui de... Opa, agora achei. Página 23, exercício 5, para finalizar. Página 23, exercício 5. A página 16, 18 e 20 são teóricos, tá? Bem mais light. Só a página 23, 5 precisa fazer uma continha, certo? E como tu já encarou contas talvez muito piores do que essa, né? Eu vou guardar aquela ali pra ti. De repente, até se tu quiser, né, começar por ela, não tem problema nenhum. E, eu errei. Não é isso que eu vou olhar. Eu só vou olhar se tu fez. Se tu fez a tarefa, vai ter teu pontinho. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até mais. Fala, amigo. Butano é C8H10. Butano, but, et, met, et, próprio but. São 4 carbonos. C4, H6, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É C4H10. Nada. Fica à vontade, querido. Fica à vontade. A gente vai embora, sim, mas